Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E no programa de hoje eu tenho um imenso prazer em receber a escritora portuguesa Susana Jorge. Além de ser autora de vários livros infanto-juvenis, Susana é mediadora de leitura e faz contação de histórias em escolas e bibliotecas. E nos últimos 10 anos, Susana contou suas histórias a mais de 35 mil crianças portuguesas. E hoje ela está aqui para um bate-papo sobre o livro que fizemos em coautoria, intitulado Gota e Pingo, Aventuras em Portugal, Laços de Família. O livro conta a história desses dois cachorrinhos que descobrem que são primos. A Gota é uma cachorrinha portuguesa de Serra da Estrela, em Algarve, Portugal, e o Pingo, que muitos de vocês já conhecem pelo livro Pingo, Cachorro Feliz e Medroso, é um cachorrinho que foi adotado por nossa família aqui em Tubarão, Santa Catarina, e está fazendo um tremendo sucesso com a criançada. No livro, a Gota recebe a visita do Pingo em Portugal e os dois vivem uma linda aventura. Susana, querida, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de te receber aqui no Bate-Papo Literário. Boa tarde, Renata. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar no teu programa. Obrigada. Imagina. Susana, vamos começar falando então de como é que surgiu essa parceria maravilhosa aqui entre nós duas e de quem deu essa ideia. Conta pra gente que depois a gente tem uma surpresa. Quem deu essa ideia foi a Selma Casé, que é a presidente da Associação Tu, que depois de uma entrevista contigo, apaixonou-se por ti e apaixonou-se pelo e sugeriu a ideia de criarmos uma prima para o Pingo, uma prima portuguesa. E para mim foi um privilégio muito grande terem-se lembrado de mim. Mais uma vez, sou muito grata, porque, tal como a Selma, já me apaixonei pela Renata e já me apaixonei pelo Pingo e por toda a família. E eu por você, pela Gota, pela Selma, muito bacana isso, gente. E para a gente conhecer um pouquinho mais então desse projeto e conhecer a Selma, que foi quem proporcionou esse projeto, né, quem teve a ideia, eu vou pedir para o Fabrício colocar um vídeo em que a Selma vai falar um pouquinho dela e do projeto e do Tu também. Portugal, no Algarve, há mais de 27 anos. Eu sou presidente da Associação Talentos Unidos, da TU. E nós da TU temos como objetivo apoiar jovens e adultos na sua educação, na sua formação e na divulgação dos seus projetos e das suas paixões. Nós nos envolvemos nesse projeto do Pingo e da Gota de uma forma muito inusitada. Numa entrevista que eu fiz com a Renata Baldó, na Connect TV, com o programa Passaporte Brasileiro. Apaixonei-me pela Renata, apaixonei-me pelo Pingo, e na conversa esse desafio surgiu, de dar uma prima para o Pingo. Surgiu a Gota. A Gota tinha que ser escrita em português de Portugal, ela tinha que ser a prima de Além-Mar. Nós queríamos fazer essa conexão Brasil, Portugal, as culturas, a herança cultural, a tipologia, a diferença de um português e de outro, as características. Queríamos que todos conhecessem as nossas paixões e as nossas interações. Convidar a Susana Jorge foi automático. A Susana é uma paixão. Eu conheço a Susana há muitos anos e temos uma ligação imensa. São mais de 25 anos de amizade, de carinho, de respeito. E o trabalho que ela faz aqui em Portugal, de escrita para os miúdos, como nós falamos aqui, para as crianças, é lindo. O trabalho de divulgação das diferenças sociais, das diferenças culturais, é um trabalho muito forte, que ela vai nas escolas, inclusive, apresenta seus livros, fala. Juntar a Renata e a Susana era a química perfeita, não podia ser diferente.
eu queria agradecer as duas por terem aceitado a provocação e por terem voado juntas as duas e desenvolvido esse projeto que está lindo, está maravilhoso. Parabéns, escritoras lusófonas, parabéns, mulheres maravilhosas. O meu beijo muito grande por esse projeto, é uma honra enorme nós da Associação Talentos Unidos, nós da TU, estarmos apoiando essa iniciativa com muito amor, com muita paixão, com muito carinho e respeito pelo trabalho de vocês, por esses personagens maravilhosos. Espero que vocês que estão nos ouvindo leiam o livro assim que ele estiver editado e sair, comprem, adquiram, apoiem as causas sociais, porque os livros também estão apoiando causas sociais, que é a causa dos animais, mas divirtam-se com essa história e aproveitem esse encontro do pingo e da gota. Um beijo enorme no vosso coração, Renata, Suzana. Eu tô juntinho de vocês. Boa sorte, gente. E não deixem de estar conosco, tá bom? Até muito bem breve. Que delícia, gente! A Selma é demais, né? E ela é uma visionária, né? Quem diria que ela ia nos unir, né? Portugal e Brasil aí junto nessa história infantil para encantar as crianças. Você conhece a Selma há muito tempo, né, Suzana? Conheço a Selma há uns 25 anos, por aí. Os nossos filhos andavam juntos na escola primária. Ai, que bacana. Suzana, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta, é claro, a gente vai contar então um pouco mais da gota e do pingo para que as crianças se encantem aí com essa história. E os adultos também, tá bom? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem o prazer de receber a escritora portuguesa Suzana Jorge. Além de ser autora de vários livros infantos juvenis, Suzana é mediadora de leitura e faz contação de histórias em escolas e bibliotecas. E nos últimos 10 anos, Suzana já contou suas histórias a mais de 35 mil crianças portuguesas. E hoje ela está aqui para um bate-papo sobre o livro que fizemos em coautoria intitulado Gota e Pingo, Aventuras em Portugal, Laços de Família. Suzana, então eu vou pedir que você então apresente a Gota para o nosso público, para eles conhecerem um pouquinho mais dessa cachorrinha Serra da Estrela. Então, a Gota é uma cadela Serra da Estrela, como acabaste de dizer. É uma cadela muito especial, porque tem a sua marca de nascença. É uma cadela que tem um primo, que vive no Brasil, que ela descobriu há pouco tempo. E a Gota é uma cadela muito curiosa, que adora passear, que adora conhecer, que adora explorar. E então a Gota, quando descobre que tem o seu primo Pingo no Brasil, decide-lhe fazer um convite. Convidou-o para vir até Portugal e para juntos explorarem um bocadinho do nosso país. A Gota explorou Lisboa, explorou Porto, com o Pingo, com a tia Renata. E a cumplicidade foi imensa. A Gota aprendeu muito e a Gota ensinou. Foi uma parceria que os laços de família tornaram para sempre. Muito mais coisas os dois irão explorar no futuro. É verdade. Além de tudo, é uma cadela vaidosa, é uma cadela muito, passa a expressão, dona do seu nariz, uma expressão portuguesa. Gosta muito de ajudar os seus donos. E o Pingo encantou-se com a personalidade da Gota. Encantou-se com a personalidade do Pingo. Ô Suzana,
Ô, Suzana, Sim. só um minutinho, eu vou pedir pro Fabrício. Fabrício, enquanto a Suzana vai falando um pouquinho mais, então, da gota e do pingo, eu peço que você vá colocando aquelas ilustrações que eu trouxe do livro, pode ser? Olha aí nós duas no livro. Ai, que legal, Suzana. Pode continuar. E eles têm uma peculiaridade, né, em comum ali. Eles têm um traço em comum e foi assim que eles se descobriram. Fala pra gente um pouquinho desse traço em comum. Tem a marca, tem no meio dos olhos, o outro no meio da cabeça. Foi aí que eles descobriram que era de família, através do seu bisavô. A mãe humana, a Renata, do Pingo, e a mãe humana da Gota, sou eu, através das redes sociais, reencontraram-se e resolveram juntar a família, digamos assim, e foi muito proveitoso, foi muito bonito. Eu convido todos, assim que a história sair, a conhecê-la, porque vale muito a pena. E é uma história que não vai ter fim. Exatamente, é uma história que está apenas começando, né? E começando muito bem. Eu acho que tanto a história da Gota e do Pingo como a nossa história, né, Suzana? De coautoras. Isso é muito bacana. Suzana, vamos falar um pouquinho então do lançamento. O livro, a gente não tem ele em mãos porque ele está na gráfica, está no forno, daqui a pouco ele sai do forno e vai estar aí disponível para as crianças, em primeiro lugar, as crianças portuguesas. Conta pra gente um pouquinho como é que vai ser o lançamento desse livro. O lançamento vai ser através Sem Fronteiras, que será em Oeiras, nos dias 16, 17 e 18 do próximo mês de setembro. Posteriormente, eu irei, em Portugal, apresentar o livro em todas as escolas que aceitem o desafio, em bibliotecas, e levarei a história da Gota e do Pingo por todo o país. A Rede Sem Fronteiras é muito especial nós estarmos nos seus 10 anos, nas comemorações dos seus 10 anos. É um privilégio para nós. Desde já agradeço. Muito bem. Suzana, além dessa história que é muito bacana do Pingo e a Gota terem se encontrado e se unindo aí Brasil e Portugal, o legal é que as crianças que forem ler o livro vão conhecer um pouquinho mais dos lugares históricos de Portugal. Fala um pouquinho dessa viagem, dessa aventura entre a Gota e o Pingo lá em Portugal. Aí em Portugal, na verdade, né? Eles passam por lugares muito diferentes. Eles passam pela livraria, uma das mais famosas do mundo, que está no Porto, e os dois aí vivem uma grande aventura. A Renata e a Susana, as mães humanas, conhecem um bocadinho da cidade, mas a história que o Pingo e que a Gota passam no local é de arrepiar, é emocionante. Depois vão direitos a Lisboa, por lá passam por um local que todas as crianças adoram, e adultos também, mas as crianças ficam fascinadas, que é o Oceanário. Passam por um local que eu acho que poucas pessoas sabem, que é a livraria em funcionamento mais antiga do mundo. É um lugar muito especial, um lugar que eu conheço muito bem e que a Gota vai apresentar ao Pingo e à Renata. Eles vão dar a conhecer por onde passaram os melhores escritores portugueses. Nesta aventura, eles têm que se despedir. O Pingo tem que regressar ao seu país. Mas a Renata e o Pingo apaixonam-se tanto por Lisboa e pelo Porto que não querem deixar de conhecer o Alentejo, tem tanto para nos mostrar, e todos os castelos do Algarve. São magníficos. Mas a aventura começa pelo norte e vai até ao centro. E é muito emocionante. Eu acho que é uma descoberta magnífica. Um bocadinho aterrorizadora ali pelo Castelo de São Jorge. Mas eu vou deixar a curiosidade, porque também é muito divertido, para vocês conhecerem quando o livro for lançado. Acho que vão adorar.
Exatamente, deixa só eles terem um gostinho para ficar curiosos para ler. Suzana, você faz um trabalho magnífico, né, aí nas escolas e nas bibliotecas aí de Algarve. A gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta eu quero que você nos fale sobre esse trabalho que você faz junto dos seus livros, né, que você já é autora aí de vários livros infantis, tá ok? Sim. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho a honra de receber a escritora portuguesa Susana Jorge. Além de ser autora de vários livros infanto-juvenis, Susana é mediadora de leitura e faz contação de histórias em escolas e bibliotecas. Nos últimos 10 anos, Susana contou suas histórias a nada menos que 35 mil crianças portuguesas. E hoje ela está aqui para falar sobre um livro que eu tive a honra de fazer em coautoria com ela, que se chama Gota e Pingo, Aventuras em Portugal, Laços de Família. Susana, eu gostaria muito que você contasse aqui para o nosso público um pouco desse seu trabalho que você faz com tanto carinho nas escolas e nas bibliotecas, levando seus livros, né? Você tem, são 6 livros infantis, é isso mesmo, Susana? É esta. Fala sobre racismo. Coração sobre cor sem diferença. Fala sobre uma deficiência física. O que vês? Tu és tu. Fala sobre multiculturalidade. Este livro tem a versão portuguesa, inglês, música original, livro de pintar. É o único livro em Portugal que está tão completo. Eu fiz estes livros porque quando a minha mulher, eu percebi-me de algumas nas escolas primárias, nada pessoal, mas com algumas situações de discriminação. E então, como eu sempre gostei de escrever, optei por fazer o primeiro, o Coração Sem Cor. Coloquei numa rede social um texto com 15 linhas sobre o assunto e uma editora apareceu e disse que gostaria de fazer livros sobre o assunto com uma média de 50 páginas. Isso para mim era muito fácil, porque era um assunto que eu queria muito falar. Eu lancei o primeiro livro, o lançamento foi um sucesso, eu fiz-o numa escola. A partir daí comecei a ter muitos convites para fazer a Hora do Conto. E continuei a falar sobre discriminação, que eu acho que é um tema temos muito para conversar e que muita coisa tem que mudar. Então apaixonei-me, é o que mais gosto de fazer, é descrever e contar as histórias nas escolas, principalmente pelo que eu aprendo com as crianças. Então, normalmente, pelo menos uma vez por semana, eu vou a uma escola contar a história de um dos meus livros. E tem corrido muito bem. Sou muito grata a todos os convites e a pessoas que vão comigo à procura que as coisas mudem, tentar que as coisas mudem. Uma delas é a Selma, que faz uma luta gigante para que consigamos viver num mundo melhor. É verdade. Ô, Susana, e qual é o trabalho? Vamos pensar um pouquinho na faixa etária. Esse livro da Gota e do Pingo são 2 cachorrinhos que se conhecem, um é do Brasil, outro de Portugal. O Pingo vai visitar a Gota em Portugal e lá a Gota tem a chance de apresentar ao Pingo alguns lugares belíssimos, históricos, que eu vou conhecer em breve, inclusive, quando eu for aí para o lançamento do livro, que infelizmente eu ainda não conheço Portugal, mas em poucos dias estarei aí, mas assim como o Pingo. E então, qual é a faixa etária que você pretende trabalhar com o livro, né? Porque é um livro que trabalha a história de Portugal por meio dos monumentos, dos museus, das livrarias. Como é que você pretende desenvolver esse trabalho nas escolas e nas bibliotecas? Eu
Eu acho que o livro da Gota e do Pingo, das Aventuras em Portugal, vai ser um livro fácil de trabalhar, porque eu vou ter que trabalhá-lo no primeiro ciclo. Mas como fala sobre locais históricos, é um livro sobre cultura. Então pode ir até aos 12 anos. Eu acredito que 12, 13, 14 é um livro que pode ser lido. Pode ser lido também pelas crianças que estão a começar a ler as primeiras palavras, ou pelos pais que podem ler essa história, porque além da cultura que tem, que é para uns meninos um bocadinho maiores, deixa-lhe a curiosidade, porque as crianças vão querer conhecer esses locais, as que ainda não conhecem, e tem 2 cachorrinhos a contar a história. Isso faz toda a diferença, porque muda tudo. A imaginação das crianças não vai ter limites. Eu acho que na área, como eu disse, pré-escolar não, primeiro ciclo, até ali aos 12 anos, é um livro que eu vou conseguir trabalhar bastante bem. Em algumas partes tenho a certeza que vão surgir muitas questões, entre os 10 e os 11 anos, vão surgir muitas questões que tenho que estar preparada para falar sobre elas. E acho que as crianças vão sentir muita falta do Pingo. Vão querer conhecer o Pingo, né? Ai. E a Renata, fica aqui o convite para um dia vires contar as histórias comigo numa escola, numa biblioteca, num lugar onde eu possa levar a história do Pingo e da Gota, porque eu acho que eles têm muito para ensinar. Eu acho que é um livro que pode ajudar muito a eles, todas as crianças, conhecerem um bocadinho da história do país de forma mais divertida, sem ser de uma forma tradicional. Exatamente. Acho que de uma forma divertida e lúdica, né? Suzana, a gente está terminando, mas daqui a alguns dias nós estaremos juntas, né? No dia 16 de setembro, em Lisboa, no Congresso Internacional de Culturas Lusófonas, lançando o livro Gota e Pingo, Aventuras em Portugal, Laços de Família. A gente se vê daqui a alguns dias, ó. Um prazer conversar contigo. Obrigada, e Renata, eu queria deixar um à parte, queria dizer que foi um privilégio trabalhar contigo. És uma grande escritora, és uma grande coordenadora e espero que consigamos sempre ser boas cúmplices e boas amigas, que é isso que pretendo. Obrigada por tudo, foi um prazer imenso trabalhar contigo. Obrigada pela oportunidade. E obrigada a todos os que participaram nesta aventura da Gota e do Pingo. Obrigada. Suzana, a recíproca é verdadeira. Também adorei te conhecer e eu tenho certeza que será o começo de uma longa caminhada juntas, tá bom? Um beijo. Eu queria dar um beijo para o Vitelli Publisher, que nos ajudou aqui editando o livro, para o ilustrador do livro, que ficou belíssimo, para a nossa revisora. Ai, tem tanta gente, para a Selma, é muita gente para agradecer. Um beijo e obrigada. E eu conversei hoje com a escritora portuguesa Suzana Jorge. Mas antes de terminar o programa, eu quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 43 anos mantém o nosso corpo em movimento, a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias, e a Rede Sem Fronteiras, que há 10 anos tem a missão de promover e divulgar a cultura e a língua portuguesa em todo o mundo. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV SC. Você também pode assistir pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!